Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero glorificar o Senhor nosso Deus, a oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui mais uma vez para deixar uma palavra de Deus para a tua vida. E nesse momento difícil que nós estamos passando, mas nós glorificamos ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos dado de, não só a mim, mas a todos os homens de Deus, mulheres de Deus, a igreja num todo, né? De usar esse veículo, né? É, online para poder de alguma maneira manifestar e ministrar a palavra de Deus aos corações dos irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, que Deus colocou no meu coração. Eu quero que você venha prestar bastante atenção no que Deus colocou no meu coração para a sua vida nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, vai trazer assim uma palavra muito forte aos nossos corações, para que nós possamos entender a importância de desfrutarmos das bênçãos de Deus, valorizarmos isso com obediência. Capítulo 10 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo está orientando esta igreja, advertindo esta igreja de alguns males que estão acontecendo dentro daquela igreja. E o apóstolo Paulo usou o exemplo do povo de Israel que saiu do Egito, indo para a terra prometida, que acabaram tropeçando, né, em meio ao caminho e não conseguiram desfrutar da promessa do Senhor nosso Deus. Capítulo de número 10, versículo 1, diz assim a palavra de Deus da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Diz assim, vamos ler? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles. O qual eles se prostraram e foram prostrados no deserto. E essas coisas foram escritas e feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Olha aí. Não façais por idólatras, como alguns deles também, conforme está escrito, o povo se assentou-se para comer e beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como eles também fizeram, e caíram num dia só 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles também murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados o fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, cuide para que não caia. Vamos fazer uma oração nesta hora, em nome de Jesus, para que Ele venha falar no nosso coração. Amém? Você que está em casa agora, assistindo essa live, e vai ouvir esta palavra conosco aqui, em nome de Jesus, nós te pedimos. E antes de você entrar nessa palavra, após você ler esta palavra, ouvir essa mensagem, você se inscreve em nome de Jesus, nesse canal, em nome do Senhor, e nos ajude aí, e com certeza Deus vai abençoar o teu coração para a glória do seu santo nome. Amém? Senhor nosso Deus, fala o coração dos teus filhos, e que o teu nome venha a ser glorificado, venha a ser exaltado, e que em tudo que for dito aqui venha a ser para a glória do teu santo nome. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, essa primeira epístola aos Coríntios, os irmãos vão ver a importância que Paulo está escrevendo. Paulo está escrevendo para uma igreja que ele havia fundado, mas era uma igreja muito complicada. A igreja de Coríntios era uma igreja que tinha muitas complicações. Na realidade, era uma das igrejas mais complicadas, o qual o apóstolo Paulo tinha que lidar. Paulo fundou esta igreja depois de ficar 18 meses na cidade grega chamada Corinto, e foi o tempo suficiente para poder fundar esta igreja. E Paulo, ele amou esta igreja. E essa igreja foi a igreja que foi colocada numa posição estratégica por Deus, porque era um lugar portuário, onde todo o centro daquela época, ali centro da Grécia, o mundo passava por Corinto. Então era uma oportunidade daquela igreja crescer e avançar para a glória do Senhor nosso Deus. Mas essa igreja, ela tropeçou em algumas coisas internas, porque essa igreja que era para explodir na evangelização,
era para explodir na evangelização, ela teve que passar por um processo de implosão. Teve que tratar internamente com essa igreja, porque a igreja tinha muitas complicações, muitos problemas internos. Paulo escreveu 4 cartas para essa igreja. 2 cartas chegaram ao nosso conhecimento, as outras 2 ficaram de cunho particular com a própria igreja e não foram descobertas, né? Ficaram nas escavações, mas ainda bem que está lá, né? Não ia dar uma complicação danada até colocar e confirmar essa carta nos anais da Bíblia. Mas o que me chama a atenção é que quando Paulo escreve esta carta, Paulo está confrontando com uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas ela vacilava no que diz respeito ao desenvolvimento espiritual. Isso nos ensina que dom espiritual não é garantia de vida espiritual com Deus. Dom espiritual é algo dado de Deus para o homem, mas a vida espiritual com Deus é uma construção, é um dia a dia, é um diário com Deus, é uma vida diária com o Senhor, de renúncias, de obediência, de santidade. Isso que nos leva a ter uma vida espiritual com o Senhor nosso Deus. E Paulo, quando escreve esta carta, Paulo escreve tanto a primeira como a segunda carta, Paulo está confrontando com uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas eram carnais ainda. Tinha disputas naquela igreja, tinha partidarismo naquela igreja, tinha predileção de preletores naquela igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Tinha culto à personalidade naquele lugar. Naquele lugar também tinha disputas, estavam disputando, estavam brigando com questões na justiça lá fora, ao invés de discutir as questões da igreja dentro da sua própria casa. A igreja de Coríntios tinha lá também adultérios, tinha um homem lá que compartilhava a mesma mulher com o pai. Então uma coisa horrorosa e horrenda estava acontecendo lá e a liderança não tomava nenhuma medida. Ficavam cômodos naquela situação e não reagiam. Foi por causa dessa situação que o Paulo escreve essas cartas para, de alguma maneira, tirar a igreja daquele lamaçal de corrupção, lamaçal de negligência e levá-la para a espiritualidade. E ele vai dando alguns exemplos aqui. E no capítulo 10, ele traz algo aqui muito forte, dizendo que a igreja de Corinto não deveria tentar a Cristo como alguns israelitas haviam tentado quando saíram do Egito. Então ele pega uma alegoria daqueles irmãos, nossos irmãos israelitas, nossos irmãos hebreus que saíram do Egito para entrar na Terra Prometida, o qual a maioria deles não conseguiu entrar na Terra Prometida devido às suas atitudes no meio do caminho. E ele está dizendo aqui que nós não devemos, nós precisamos, e que Deus não se agradou da maioria deles, mas a maioria foram perecidas no deserto. E o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles estavam saindo do Egito para ir para um propósito. E qual era o propósito de Deus para o povo de Israel? Entrar na terra prometida. Qual é o propósito de Deus com a igreja? A igreja ser salva e ir para o céu, namorada com o Senhor. Então esse é o tema da mensagem que eu quero falar para você nesta noite aqui. Impedidos de entrar em Canaã. Impedidos de entrar em Canaã. Todos nós temos uma Canaã para conquistar. O que significa Canaã para os filhos de Israel? A Canaã, literalmente, para os filhos de Israel, é aquele espaço geográfico, aquela terra que mana leite e mel, ao qual Deus prometeu para Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar, e de ti eu farei uma grande nação e tu serás uma grande bênção. Deus tinha uma grande bênção através de Abraão, ao qual veio o povo, a nação hebreia, o povo de Israel, que era de entrar na terra prometida. E o povo não entendeu esse propósito do Senhor nosso Deus. Quando o povo ficou 430 anos aproximadamente no Egito, Deus levantou o justo Moisés para que de alguma maneira libertasse o povo daquela tirania, mas também era uma promessa de Deus de conduzir o povo para uma terra. Mas antes de Deus levar o povo para a terra prometida, Deus precisava estabelecer aquela nação. A nação que saiu do Egito precisava ser estabelecida como nação. Por quê? Foram 430 anos com uma consciência de escravos, mas eles não tinham uma identidade de uma nação, uma identidade de um povo pré-estabelecido. E uma nação, para ser estabelecida, precisa de leis, precisa de regras.
E foi o que Deus fez no deserto. A proposta de Deus, antes de levar o povo para a terra prometida, era engessar no povo os seus mandamentos, engessar a lei, engessar a palavra, a ordem, a decência, colocar as regras, porque a proposta de Deus é que a nação fosse uma nação de sacerdotes, de um povo santo, separado para servir ao Senhor nosso Deus. Aleluia. E esse é o plano de Deus para conosco. Deus nos separou para a santificação. Nos separou para viver uma vida santa, separada com Ele. Essa é a chamada. Não, Deus não te chamou para receber vitórias nesse mundo, para alcançar isso tudo são decorrentes a uma vida com Deus. A prioridade máxima da vida cristã é a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Louvado seja o Senhor para todo sempre. E o povo hebreu, ao sair da terra do Egito, a proposta do Senhor era conduzi-los até a terra prometida. Mas para chegar à terra prometida, o povo tem que passar pelo crivo do deserto. Deus precisava de alguma maneira saber o que se passava no coração do povo. Testar o coração do povo se realmente eles desejavam ou não entrar na terra prometida. Desejavam servir a Deus ou não servir a Deus. Deus vai sempre nos testar antes de alcançarmos grandes coisas. Deus vai sempre saber até onde a gente pode ir para depois liberar para nós aquilo que vai fazer parte do seu propósito. E o povo de Israel, ao sair do Egito, a maioria definharam no deserto porque não valorizaram o propósito do Senhor nosso Deus. Foram impedidos de entrar na terra prometida porque eles escorregaram, eles vacilaram, eles foram vencidos pelos inimigos da transição. Os inimigos da transição. A palavra transição significa mudança. O que significa mudança, trajetória de um caminho. Transição é você estar percorrendo um caminho para chegar a um denominador comum. Então essa transição, esse caminho, esse trajeto que Israel estava percorrendo para chegar até a terra prometida, havia alguns inimigos ocultos, alguns inimigos da transição, inimigos emocionais que infelizmente impediram o povo de entrar na terra prometida. São nos detalhes que pode fazer a gente perder a salvação. E esse mesmo exemplo Deus está usando o apóstolo Paulo para passar para a igreja de Corinto, que eles também estavam vacilando nesta área e começaram a se corromper e se perder espiritualmente por algumas razões. E com certeza foram as mesmas razões que Israel estava passando e que não conseguiam entrar na terra prometida e a maioria morreu no deserto. Eu quero falar sobre esses 5 inimigos da transição que pode impedir você de entrar na terra prometida, na sua Canaã. O que é Canaã para nós? Para Israel é aquela terra santa, ao qual o povo tinha que entrar para desfrutar, que manava leite e mel. Mas para nós, Canaã é o símbolo da vida cristã vivida em todo o potencial. Canaã para nós é o ambiente do cumprimento da vontade do Senhor. É o lugar onde quando nós nos posicionamos numa forma onde Deus tem a facilidade de trabalhar em nossos corações. E nós não encontramos resistência. Canaã é a terra onde nós vamos saber lidar com as crises, vales e com os altos, as montanhas. É uma terra de conquistas, mas também de crescimento. Então Canaã para nós é o alto nível da espiritualidade. Canaã para nós é o alto nível da maturidade espiritual. Tem muitos crentes que estão na igreja, mas ainda não entraram na sua Canaã. Não conquistaram a sua terra ainda, os seus direitos espirituais com Deus. E é isso que eu quero passar para você. O primeiro inimigo que pode impedir você de entrar na terra prometida, o apóstolo Paulo fala claramente aqui, você vai observar aqui, quando ele fala no capítulo 10, versículo 6, e ele diz aqui, olha, e essas coisas foram feitas em figuras para que não cobicemos as coisas más. Ele fala sobre cobiça. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles cobiçaram as coisas más, cobiçaram os melões, os alhos, as cebolas do Egito e não entraram na terra prometida. A cobiça, o que é? É a busca constante da satisfação própria. Então, cobiça é quando você busca constantemente a satisfação própria sem dar nada em troca a outrem.
A cobiça, ela é amiga do egoísmo. Pessoas cobiçosas são pessoas egoístas que só se concentram em si mesmas. São pessoas que são egoístas e usam relacionamentos para seus próprios fins, mas não conseguem expressar amor nenhum. O povo de Israel que saiu do Egito não estavam preocupados em amar a Deus. Eles queriam saber o que Deus poderia oferecer para eles. Então a cobiça é assim. A tônica da cobiça é o egoísmo. Pessoas egoístas nunca vêem o lado bom do outro lado, porque são verdadeiros sanguessugas, que eles querem conquistar, 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 sem oferecer nada em troca. Esse é o tipo de pessoa cobiçosa. Na ciência, existe dois tipos de organismo, né? Existem dois tipos de organismo. Existe o organismo simbiótico e o parasitário. O organismo simbiótico parasitário é aquele que se beneficia do outro organismo sem oferecer nada em troca. O simbiótico não. O simbiótico é aquele que os dois organismos se comunicam mutuamente e ambos acabam se beneficiando. Então, na realidade, a pessoa egoísta, a pessoa cobiçosa, ele não tem outros olhos a não ser para as suas próprias coisas. Quer ver um exemplo clássico da cobiça? Era Ló. Ló, em vez de caminhar junto com seu tio Abraão e resolver as suas pendências sem atrapalhar Abraão no caminho, decidiu ir para a campina bem regada do Jordão, porque ele cobiçou a riqueza que havia lá. A riqueza que havia lá. E por pouco não perdeu toda a sua família, mas lamentavelmente perdeu a sua esposa, porque ela não tinha estrutura para lidar com aquele ambiente. Então, quando você vive uma vida de cobiça, você fica cego para aquilo que é certo. E os seus olhos se abrem para aquilo que é errado. Então a cobiça é perigosíssima, porque aconteceu com o povo de Israel, que eles cobiçaram, não cobiçaram as coisas más como eles cobiçaram. A cobiça é perigosa, então tire a cobiça do seu coração e comece a exercitar o amor de Deus. Porque a cobiça te dá o pão, né? Retém o pão, te dá o pão, mas te tira a água. Então você tem que entender que quando você exercita o amor de Deus sobre a sua vida, você não pensa não se concentra somente em você mesmo. Você entende que o amor é doador, o amor não se ufana, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Aleluia. Essa é a benesse da vida com o Senhor nosso Deus. Outra coisa interessante que pode impedir você de entrar na terra prometida é a idolatria. Porque aqui o apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto: não vos façais por idólatra, como alguns deles fizeram. Como está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para folgar. A idolatria é você substituir Deus por alguma coisa. A idolatria são sistemas de valores que nós criamos, o qual nós damos importância a qualquer outra coisa do que a Deus. Tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Dinheiro, negócio, popularidade, filho, cônjuge, carro, emprego, todas essas coisas podem ser suscetíveis a querer tomar o lugar de Deus no teu coração. Lembra de Abraão? Abraão teve que destronar Isaac do seu coração para poder continuar a sua jornada. Porque Abraão, depois que Isaac nasceu, parou até de levantar o altar. Começou a se concentrar em fazer muita festa para Isaac. Foi aí que no capítulo 22 de Gênesis, Deus falou para Abraão: Abraão, sobe até uma das terras de Moriá, uma das montanhas de Moriá, e oferece ali o teu único filho que tu amas, o amado do teu coração, Isaac. Deus vai requerer o amado do teu coração se você não colocar Deus em primeiro lugar no seu coração. A idolatria é terrível. A idolatria é perversa, Deus abomina a idolatria. O mandamento, capítulo 20 de Êxodo, claramente o Senhor diz, é o primeiro mandamento, segundo mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outro Deus além de mim. Não farás de ti mais escultura ou semelhança alguma que há nos céus ou debaixo da terra, porque eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, desde a terceira até a quarta geração daqueles que me aborrecem. Então a glória pertence a Deus, o louvor pertence a Deus, a adoração pertence ao Senhor. Você tem que amar a Deus mais do que a tua casa, mais do que teus filhos. Se Deus não for o primeiro lugar da tua vida, a sua vida não faz sentido. Para que a sua vida faça sentido, Deus tem que ser um único na sua vida. Amém? Oh, glória ao Senhor nosso Deus. É por isso que o apóstolo João,
na sua epístola, ele termina uma das suas epístolas com uma bênção apostólica diferenciada. Ele termina a epístola da seguinte forma: ele não termina a epístola dizendo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Não, ele termina dessa forma: e no demais, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Acabou a epístola. Porque com certeza João já estava enxergando com óculos do futuro. Já sabia que a igreja corria um grande risco de levantar personalidades cristãs, adorando cantor, adorando pregador, adorando igreja. Tem crente que adora o seu sistema religioso. Coloca sua carteirinha de membro como se fosse a máxima. Não, eu sou da igreja X. Irmão, você é de Cristo. Você é de Cristo. Aquela organização lá é só para poder colocar algumas coisas em ordem. Mas não adianta ter organização se a gente tiver um organismo. A igreja está ali, a igreja está ali para glorificar a Deus e não a si mesma. A igreja está ali para glorificar a Deus e não a si mesma. Amém? Então cuidado com a idolatria, porque a idolatria pode tirar você do centro da vontade de Deus e pode te levar para o inferno também. Aqui está a terceira coisa que pode impedir você de entrar na terra prometida, na sua Canaã, é a prostituição e imoralidade. A palavra imoralidade significa todos os tipos de pecados sexuais. Israel praticou imoralidade no deserto. Como é que pode um povo que viu o mar vermelho se abrir, viu os sinais no Egito, viu as pragas descer no Egito para poder libertar o povo, teve a audácia de se levar pela incredulidade tamanha de pecarem violentamente contra Deus no deserto, só porque acharam que Moisés estava demorando a descer da montanha com as leis? A impaciência vai levar você a pecar. Foi o que aconteceu com o povo hebreu. Praticaram a imoralidade. E diz a Bíblia que caíram 23 mil de uma só vez. A terra abriu, caiu 23 mil, morreram por causa da imoralidade. Cuidado, irmão. A imoralidade, ela funciona e ela tem sucesso lá fora. Mas dentro da igreja não. Dentro da igreja é santidade, é vida com o Senhor. Quando você tem uma vida com Deus, você não fica vivendo uma vida de promiscuidade. Deus converte a sua consciência, o seu coração é convertido. Você começa a mudar as suas atitudes e começar a exercitar atitudes santas diante do Senhor nosso Deus. Irmão, cuidado com a imoralidade, porque a imoralidade ela destrói famílias. A imoralidade ela arrasa com relacionamentos. A imoralidade é algo ruim, porque ela rompe laços familiares. Então, em nome de Jesus, você não deixe se levar pela imoralidade. Não deixe que essa vida não se leve pelo vício sexual. Isso é perverso demais. O diabo vai estar. Isso aí é um atributo da carne ruim. Se você der vazão à imoralidade, você vai ser destituído da glória, da presença do Senhor nosso Deus. Sirva a Deus em espírito e em verdade. O apóstolo Pedro diz na sua epístola: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. A santidade convém à casa do Senhor. Então nós precisamos viver uma vida santa com Deus, uma vida que agrade ao Senhor nosso Deus, longe da imoralidade. A igreja de Coríntios começou a praticar imoralidade, tinha traição naquele lugar, e ela precisava ser tratada naquela igreja. Então, se você está cometendo esse pecado e tem dificuldade de libertação, busque ajuda. Procure um pastor experiente, alguém que está próximo de você para te ajudar em oração, com aconselhamento, para que você venha se livrar desse vício terrível. Em nome de Jesus, tome uma postura, porque é algo ruim, é perverso. Se você não se tratar e de se deixar levar para esse lado ruim, da imoralidade, a moralidade vai tirar você da presença de Deus, vai arrancar você do céu. Amém? Em nome de Jesus. Outra coisa que pode levar você a impedir você de entrar na terra prometida é quando você começa a tentar a Cristo, tentar o Senhor nosso Deus. Tentar a Deus é você pedir a Deus que faça algo completamente contrário à sua vontade. Eu vou repetir. Tentar a Deus é quando você pede a Deus algo completamente contrário à vontade dele. É mais ou menos assim. Quando você exige que seus filhos venham servir a Deus, mas você não leva ele para a igreja. É tentar o Senhor nosso Deus. Quando você pede algo a Deus que ele não vai poder, contrário à sua vontade, isso é tentar o Senhor nosso Deus.
É quando você quer viver, entrar no ministério para poder servir a Deus, mas você não vai na escola dominical, você não ouve um culto de ensino, você não estuda a palavra de Deus, e você tentar ao Senhor nosso Deus. Então tentar a Deus é você pedir algo que Ele vai fazer completamente contrário à sua vontade, contrário aos seus princípios, contrário à sua palavra. Tudo que vai te contramão à palavra de Deus é você tentar o Senhor nosso Deus. Lembra o povo de Israel que estava lá e olharam para Cristo, muitos que foram curados, sarados, receberam a palavra de Cristo, comeram o pão da multiplicação, e no final, quando Jesus estava sendo crucificado, estavam junto com Roma, cantando um hino do inferno lá, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus desce da cruz e vem aqui e salva nós também. E quantas pessoas estão tentando ao Senhor teu Deus, tentando a Deus, desafiando a Deus. Irmão, seja simples, humilde, uma vida de quebrantamento. Reconheça a soberania de Deus em tudo. Reconheça que Deus como soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o El-Shaddai. Aleluia, Ele é o nosso Deus. Aleluia. Reverencia o Senhor. Reconheça a soberania de Deus. Não tente, não provoque Deus a ira. Ande em humildade, quebrantamento de espírito. Seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Cuidado para não tentar o Senhor nosso Deus, para de ficar exigindo de Deus. E dentro dele, quem é você? Quem somos nós para exigir alguma coisa do Senhor? Pode um caco de barro contender com o seu Criador, diz o profeta Isaías? Claro que não, Ele é o Todo-Poderoso. O próprio Isaías diz, aleluia, há outro Deus além de mim? E o próprio Deus responde, não há outra rocha que eu conheça. Ele é o Senhor, é o Deus que faz com a concha das suas mãos mediu as ilhas, é o que toca na terra e a terra se derrete. Você precisa reverenciar e reconhecer a soberania de Deus. Não provoque, reconheça a Deus como o único Senhor da sua vida. Aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que pode impedir você de entrar na terra prometida é a murmuração. A palavra murmuração significa confissão negativa. Quando você começa a falar mal dos outros, de si mesmo, usa os seus lábios negativamente, você está murmurando. A murmuração, o povo de Israel murmurou, não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Foram mortos no deserto porque murmuraram contra Deus, murmuraram contra Moisés, murmuraram contra os seus líderes, murmuraram contra o maná que caiu do céu. Começaram a reclamar do maná que caiu do céu, reclamaram da água que não vinha. O povo era um povo reclamão, que povo difícil. Pessoas que murmuram são pessoas que nada está bom, nada é o suficiente, porque tudo tem que ter um motivo para murmurar, para reclamar. São pessoas que têm dificuldade de ser agradecidas. Guarda uma coisa, pessoas que murmuram demais não são agradecidas. Nunca vai dizer muito obrigado, não, porque nada está bom. Nada tá bom. Você vai dar o céu, não tá bom. Dar as estrelas, não tá bom. Você dá os cometas, não tá bom. Dá o mundo, nada tá bom. Porque são pessoas que murmuram. Um povo que viu os sinais de Deus, eles começaram a reclamar. Olha a sequência de murmuração do povo de Israel. Olha a sequência de murmuração do povo de Israel. No Egito, Moisés confrontou Faraó, veio o sinal, as águas se tornarem sangue, as águas do mar, as águas do rio Nilo se tornarem sangue, e o povo começou a murmurar, começou a murmurar, porque depois disso o Faraó aumentou o peso do trabalho. Ao sair do Egito, quando saiu do Egito, estava chegando perto do Mar Vermelho, ao invés de o povo ter fé, que se Deus tirou do Egito com sinais, claro que ele ia fazer alguma coisa ali. Não, você vai murmurar. E agora, Moisés? O Faraó está indo atrás. Não, aqui. Não tem sepultura no Egito, não. Meu Deus do céu, nada tá bom. Atravessou o Mar Vermelho, Deus abriu o mar, fechou o mar, matou todos os egípcios, todo o exército egípcio, chegou no deserto, ao invés de esperar a provisão de Deus. E aí, Moisés, e a água? Estamos com fome, estamos nesse deserto aqui, não temos onde ficar, como que vai ficar a situação? E começa o povo a murmurar, começa o povo a falar, mas tudo, nada tá bom. São pessoas que nada tá bom, então cuidado com a murmuração. Amém? Use os seus lábios para edificar pessoas, use os seus lábios para louvar a Deus, use os seus lábios para falar aquilo que é bom e agradável. Se não tem o que falar, fica em silêncio. Se não tem o que falar, fica quieto. A melhor coisa, Salomão diz que até um sábio é considerado inteligente, até um tolo
é considerado inteligente se ele ficar quieto. O que é melhor, porque você é o resultado das suas palavras. Você vai até onde vai as suas palavras. E quando você fala, ela não volta mais. Palavras não voltam mais. Ela vai cumprir algum efeito, positivo ou negativo. Então, eu quero dizer para você que você pode entrar na terra prometida sim. Você pode ir para o céu sim. É só você andar com Deus. Ande com Deus. Obedeça ao Senhor. Sirva ao Senhor em espírito e em verdade. E não deixe que essas coisas venham atingir a sua vida. Venham ferir você a ponto de tirar você da presença do Senhor nosso Deus. Seja sábio. Seja sábio. É melhor obedecer do que sacrificar. Então sirva ao Senhor em espírito e em verdade. Eu quero deixar essa palavra no teu coração. Que você venha guardar na tábua do teu coração. Muitas coisas, essas não são as únicas, mas muitas coisas podem impedir você de entrar no céu, de entrar na presença de Deus. E com essa crise agora, nunca pensamos tanto no céu como agora. Nunca, é o momento que nós precisamos o máximo nos preocupar com a nossa vida e com a nossa salvação. Então aproveite esse momento agora e faça uma reflexão na sua vida. Veja como que estão suas atitudes, os seus atos e reveja os seus conceitos com Deus em nome de Jesus. Amém? Quero fazer uma oração por você. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos o teu santo nome por esta palavra que o Senhor liberou para os teus filhos e colocou no nosso coração. Pai querido, que o Senhor venha dar graça a teus servos para que venham se posicionarem nesse período de Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoa teus filhos, são nas tuas mãos que ouviram esta palavra em 1 Coríntios, capítulo 10. Toma teus filhos nas tuas mãos, renovando as forças de cada um para te servir em espírito e em verdade. Que venha, ó Pai querido, tomar posse da terra, tomar posse de uma vida contigo, de uma vida santa, separada, entendendo que o Senhor é o que dá o melhor para nós. Em nome de Jesus, santifica a nossa vida, ó Pai. Livra-nos desses inimigos da transição, livros da cobiça, da idolatria, livros da imoralidade, da murmuração, que não viemos tentar ao Senhor, mas reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador. E Deus, ó Pai, que entender que só o Senhor é Deus, que a soberania pertence a Ti, Pai. Então, nas Tuas mãos, Teus filhos, liberte-os, ó Pai, de qualquer crise emocional e fortalece Teus filhos nesta crise, para que venham, ó Pai, se posicionarem como cidadãos do céu nesse deserto que passamos. Porque o deserto, Pai, ele vai ter um fim. E quando chegar o fim do deserto, é a hora da nossa entrada triunfal na nossa terra prometida, nossa vida espiritual santa, separada contigo e entrar nos céus nas alturas. Eu profetizo a bênção sobre o teu povo, a graça e a libertação emocional, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe para a glória do Senhor nosso Deus. Amém. O vídeo havia acabado, por isso que eu acabei completando aqui agora com essa oração para você em nome de Jesus, amém? Não deixe de inscrever no nosso canal e que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Fica na paz do Senhor.